Como o Vinícius falou, vou falar sobre solucionadores SMT e, particularmente, sobre como mostrar para vocês como que nós podemos utilizá-los para resolver alguns problemas. É claro que vão ser alguns problemas simples para caber no escopo dessa palestra, mas a ideia é tentar motivar vocês a se interessarem mais e, quem sabe, buscarem mais informações. Mas antes eu vou falar um pouco sobre o contexto, o que significa SMT, o que são esses solucionadores, para que eles são usados, e assim vai. Reforçando a questão que o Vinícius falou sobre os sorteios vão ser de brindes cedidos pela Cadence, gentilmente pela Cadence, que é uma empresa, uma multinacional que faz diversas coisas, e eles usam fortemente métodos formais, que são coisas que usam, por exemplo, solucionadores SMT para facilitar o uso dessas técnicas. Então, é diretamente relacionado ao tipo de aplicações que essa empresa, por exemplo, e várias outras utilizam. Então, como eu falei, a ideia é vinculada a métodos formais. Então, só para falar brevemente sobre métodos formais, porque a ideia de solucionadores SMT é automatizar tarefas relacionadas ao uso de métodos formais. Então, o que são métodos formais? O nome dá uma indicação de que nós queremos utilizar formalismos para fazer alguma coisa. E essa coisa que nós estamos interessados é em, mais rigorosamente, fazermos desenvolvimento e a análise dos sistemas que nós construímos, sejam eles software, hardware e assim vai. E isso nos permite complementar outras técnicas que são utilizadas com esses mesmos fins e nos ajuda a encontrar, por exemplo, os erros que nós podemos ter no código, erros que nós podemos ter na especificação daquilo que os sistemas devem fazer de maneira automatizada e de maneira que nos dá garantias matemáticas de que o que nós fizemos, se nós não encontramos bugs, por exemplo, então nós poderíamos demonstrar em alguns casos que, de fato, não existem bugs. E claro que o objetivo desse tipo de técnica é reduzir custos no final das contas, porque se nós fôssemos encontrar esse tipo de erro apenas em um estágio mais avançado do desenvolvimento dos sistemas, poderia ser muito mais custoso lidar com esses problemas. Então, no final das contas, a ideia principal de métodos formais, para dar esse resumo muito breve, é de que nós utilizamos técnicas baseadas em matemática e em lógica computacional, e isso nos permite usar sistemas automatizados, como esses sistemas que eu vou descrever, para fazer as coisas que são descritas aqui em cima. E as principais coisas que estão vinculadas a métodos formais é uma especificação formal daquilo que um sistema deve fazer e uma especificação da maneira como o sistema funciona, também utilizando técnicas formais. E aí nós queremos automaticamente, mecanicamente, verificar que o que eu formalizei aqui atende o que eu formalizei aqui. A ideia é essa. Aí, Opa! Ok. Aí a questão é como que nós automatizamos esse processo de verificação aqui. Então, eu gosto de mostrar esse tipo de coisa porque dá uma ideia de que nós temos diversas aplicações de métodos formais. Espera aí. Coisas como verificação formal, que é aquela ideia que eu mostrei anteriormente, mas você pode tentar gerar programas automaticamente que satisfaçam a especificação que você escreveu, analisar programas de diferentes maneiras, gerar casos de testes automaticamente, várias coisas que você pode fazer. E quando você está interessado em fazer esse tipo aplicar esse tipo de técnica, você quer utilizar uma ferramenta que automaticamente raciocina sobre os problemas que são gerados quando você está utilizando esse tipo de técnica aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas técnicas, porque o meu objetivo é falar sobre o que está dentro dessa caixa aqui, mas é possível fazer várias coisas relacionadas aos detalhes do que está ao redor aqui também. E a ideia de automatização de raciocínio é uma área de pesquisa na ciência da computação que une questões relativas à lógica matemática e à computação em si, para que nós possamos analisar a maneira de realizar inferências, gerar modelos e gerar demonstrações. E, especificamente, escrever algoritmos que resolvam problemas utilizando essas três coisas aqui. Então, é uma combinação
de certa maneira, de teoria e prática, que nos permite automaticamente resolver problemas estabelecidos nessas linguagens formais. E, finalmente, SMT. SMT significa satisfatibilidade módulo teorias. Como é que se diz? É um problema que nós definimos no escopo da automatização de raciocínio, e ele tem certas propriedades que nos permitem implementar algoritmos muito eficientes para resolver os problemas que nós escrevemos nesse formalismo, e é isso que leva a uma grande adoção desses sistemas como aqueles que são utilizados para automatizar as tarefas relacionadas a essas técnicas aqui. Então, ao longo dos últimos 20 anos, mais ou menos, desde que solucionadores SMT foram inventados, basicamente, seu uso industrial vem crescendo cada vez mais devido ao aumento da sua escalabilidade, e como essas ferramentas aqui são essenciais para a automatização das tarefas relacionadas a essas técnicas de mais alto nível, então essas técnicas vêm sendo cada vez mais adotadas na indústria também pela melhora desses sistemas que permite fazer cada vez mais coisas automaticamente. Então, quanto mais nós pudermos crescer a capacidade que esses sistemas têm, maior vai ser o benefício para as aplicações que os usam. Então, esse é o tipo de coisa que eu estou interessado. Certo. Então, essa é meio que uma visão geral de solucionadores SMT e meio que o contexto que eles estão inseridos em métodos formais, na área de pesquisa. Não há muito incentivo para ir para os cantos aqui, então é meio confuso. E agora eu vou definir o problema com mais cuidado, e aí a gente vai começar daqui a pouco a fazer alguns exemplos. Certo? Alguma dúvida até aqui? Ok. Lembrando que existe um sistema de mandar dúvidas por escrito, se vocês quiserem utilizar, e isso pode ser feito também. Ok. Tá. Então, satisfatibilidade e módulo teorias. Mas antes do módulo teorias, existe satisfatibilidade. Satisfatibilidade booleana, como nós chamamos, é um problema clássico na ciência da computação, que estabelece... A ideia desse problema é eu tenho uma fórmula... O que é uma fórmula, né? Uma fórmula é uma sequência de símbolos que eu escrevi para codificar uma determinada coisa, e essa fórmula envolve lógica proposicional. E a ideia de lógica proposicional é uma fórmula em que você tenha conectivos lógicos e proposições. Então, quando eu uso o laser, só um slide vai ser visto aqui, né? Tipo, design não faz muito sentido, sinceramente. Bem, eu não vou usar o laser, então, vou me abster de utilizá-lo. Então, olhemos para o topo desse slide, em que nós temos C, e C define um tipo de maneira de escrever fórmulas, e fórmulas são P. Aí P é o que nós chamamos de uma proposição, que pode ser verdadeira ou falso, certo? É o que nós chamamos de uma variável booleana. E C pode ser também a negação de P. Então, se uma proposição é verdadeira, sua negação é falsa, e vice-versa. E C pode ser também uma disjunção de Cs, ou seja, eu poderia ter duas proposições numa disjunção. E uma disjunção representa um ou, que é que ou uma coisa é verdade ou outra é verdade. As duas podem ser verdades simultaneamente. E uma fórmula, finalmente, é uma conjunção de... Então, uma fórmula é C ou uma conjunção de fórmulas. Então, isso aqui representa o que nós chamamos de forma normal conjuntiva, em que eu escrevo uma fórmula como uma conjunção de disjunções. E uma conjunção é tal que ela é verdadeira se todos os componentes dela forem verdadeiros. Certo? Então, esse é o problema de satisfatibilidade booleana. Aliás, essa é a maneira de escrever fórmulas em lógica proposicional. Eu usei o ponteiro, eu acho, né? Tipo, acho que eu não me controlei.
Então, o que nós estamos interessados em satisfatibilidade é em determinar se é possível achar um valor para as proposições da fórmula que nós escrevemos, tal que essa fórmula seja verdadeira. Se isso for o caso, a fórmula é dita satisfatível, ela tem um modelo. Então, por exemplo, nós temos aqui uma fórmula, essa fórmula contém 3 proposições, P, Q e R. Então, a ideia é que cada uma dessas proposições pode ser verdadeira ou falsa, certo? Nós temos aqui uma conjunção de 2 disjunções e apenas de uma variável. Então, se eu quiser que essa fórmula seja verdadeira, eu preciso achar um valor para P, Q e R, tal que cada um dos componentes da conjunção sejam verdadeiros, certo? Vocês acham que existe uma maneira de fazer essa fórmula ser verdadeira? Existe algum valor entre verdadeiro e falso que eu posso dar simultaneamente para P, Q e R, tais que a fórmula seja verdadeira? Q tem que ser verdadeiro, né? Porque Q, não posso apontar, porque Q está sozinho em um dos componentes da conjunção. Aí me sobram as outras 2 disjunções, né? Se Q é verdadeiro, então não Q tem que ser falso, não é isso? Consequentemente... Opa, vamos lá. É um ou. Então, Q tem que ser verdadeiro, consequentemente não Q é falso, logo P tem que ser verdadeiro. Se P é verdadeiro, não P é falso, consequentemente não R tem que ser verdadeiro e R falso. Então, existe uma maneira de fazer essa fórmula ser verdadeira. Então, nós dizemos que essa fórmula é satisfatível, porque ela tem um modelo, M, nesse caso, representa um modelo dessa fórmula, e M atribui a cada uma das variáveis um valor, e com esse valor entre verdadeiro e falso que eu substituo pelas variáveis na fórmula, a fórmula é verdadeira. Certo? E essa fórmula aqui, ela é satisfatível? É mais difícil, né? Um pouco. Eu ainda tenho apenas 3 variáveis. Existe uma maneira... Aquele exemplo anterior nós resolvemos de uma maneira um pouco mais lógica, por assim dizer, em que nós olhamos os casos, né? Se essa variável tem esse valor, então essa deve ter esse, e assim vai. Existe outra maneira de resolver esse tipo de problema, que é o que nós chamamos de escrever uma tabela de verdade. O que é uma tabela de verdade? Seria uma tabela em que, em cada linha, eu teria todos os valores possíveis que as variáveis podem ter. Quantos valores possíveis essas 3 variáveis podem ter juntas, né? 8. Porque cada uma delas tem 2 valores possíveis, e então é 2 elevado ao número de variáveis, o número de linhas que essa tabela teria. Então, uma maneira de determinar se uma fórmula é satisfatível, por exemplo, é eu escrever todas essas linhas de valores possíveis que as variáveis podem ter e testar para cada uma delas se a fórmula é verdadeira com aqueles valores. Certo? Então, não é um grande problema se eu tenho 3 variáveis, porque eu só tenho 8 casos para considerar. Para essa fórmula, isso não é o caso. Essa fórmula não é satisfatível, porque não existe nenhuma combinação de valores para essas variáveis que a torna satisfatível. Essa maneira de resolver o problema enumerando as possibilidades é uma péssima maneira de resolver esse problema, porque lhe faz ter que testar o número de possibilidades, que é muito grande, e se você tem um número muito grande de variáveis, o número de possibilidades que você tem que considerar é exponencial no número de variáveis, então isso cresce muito rapidamente. Então, não é assim que, na prática, nós resolvemos esse problema. Na prática, nós resolvemos o problema de determinar se uma fórmula como essa é satisfatível de maneira muito parecida com como a gente fez com o exemplo anterior. Se essa variável é verdadeira, então essa tem que ser falsa, e assim vai. Então, nós analisamos a estrutura do problema para determinar como que ela restringe
as possíveis soluções que o problema pode ter. Então, nós automatizamos o raciocínio lógico para determinar se uma fórmula como essa é satisfatível. Certo? Ok. É isso que nós chamamos de resolução SAT, SAT solving em inglês. Então, SAT é um problema NP completo. Não sei se isso significa muita coisa para todos vocês, mas isso, NP é uma categoria de complexidade. Quem me apresentou foi o Vinícius, né? Cadê Vinícius? Não acho. Pronto, Vinícius trabalha exatamente com essa área, complexidade computacional, então eu estou num caminho perigoso aqui de falar coisas que vão provavelmente deixá-lo irritado. Mas, bem, existem diferentes classes de complexidade. Uma delas é o que nós chamamos de NP. Talvez você já tenha ouvido falar P igual a NP. Tananã, né? Eu estou meio confuso relativo ao contexto de vocês aqui, mas meu entendimento é que muitos de vocês estão entrando agora no curso, não é isso? Não? Não sei. Aparentemente não. Muitos não se manifestaram, então não sei. Bem, classe de complexidade, o problema ser NP completo quer dizer que todos os problemas da classe de complexidade são reduzíveis a esse. Se esse for resolvível, todos os outros também são. Então, é um tipo de problema fundamental na computação. Mas o fato é que nós não conhecemos nenhum algoritmo melhor do que de complexidade temporal exponencial para resolver esse problema. Então, é muito difícil resolver esse problema em geral. Apesar disso, na prática, nós conseguimos resolver esse problema de maneira muito efetiva. E isso tem a ver com a capacidade que os solucionadores SAT, sistemas que resolvem esse problema, fazem isso utilizando o que nós chamamos de CDCL, que é um algoritmo, basicamente, que resolve esse tipo de problema. E a ideia é que você vai testando valores de variáveis, quando uma coisa dá errado, você faz um backtracking, só que você pode fazer um backtracking muito mais inteligente, em vez de só voltar um passo na árvore de decisão, você volta vários passos. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas isso daqui foi inventado 25 anos atrás e foi revolucionário na efetividade da maneira com que nós conseguimos resolver esse problema. Então, a escalabilidade desses sistemas, hoje em dia, é absolutamente gigantesca. Para certas classes de problema, que são muitas vezes os problemas que nós nos importamos. Tem classes de problemas para os quais isso daqui não funciona muito bem. Isso daqui é só um exemplo rápido de que cada linha dessa aqui representa o número de problemas que o melhor solucionador SAT daquele ano resolvia, em um conjunto padrão de problemas. Isso aqui começa em 2002 e vai até 2011, e aí você vê o avanço que você tem em cada ano de que esses sistemas vão ficando cada vez mais escaláveis, vão conseguindo resolver cada vez mais problemas na mesma quantidade de tempo. E isso tem um efeito muito grande nas aplicações que dependem deles, que são essas aplicações de métodos formais. Aí isso é SAT. Mas nós vamos falar de SMT. E SMT é estender, de certa maneira, satisfatibilidade com o que nós chamamos de teorias. Então, nós não temos só lógica proposicional, nós temos outros tipos de lógica agora, e isso nos permite muito mais facilmente codificar certos tipos de problema. Então, isso nos dá mais expressividade ao custo de tornar mais difícil resolver o problema com o qual nós estamos lidando. Agora, nossas fórmulas antes, lembra que a gente só tinha conjunção, disjunção, e negação e variáveis booleanas, né? Agora nós temos mais coisa, nós temos variáveis, nós temos funções, nós temos predicados, nós temos quantificadores, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a ideia é que eu posso ter funções arbitrárias e predicados arbitrários. Então, para agora determinar se uma fórmula é satisfatível, eu preciso achar valores não só para as variáveis, e o domínio delas agora é não só booleano, no sentido de que elas não são só verdadeiro ou falso, mas elas podem ser variáveis inteiras, por exemplo. Então, eu poderia precisar achar um valor para uma variável qualquer entre o conjunto dos números inteiros. Tá. E aí, com isso, nós podemos escrever problemas diferentes. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho de novo a pergunta de: é possível achar um valor para as variáveis desse problema tal que ele é satisfatível, tal que a fórmula é verdadeira? Só que agora meu problema contém não só variáveis booleanas, mas
diferentes tipos de variáveis. Eu tenho aqui esses x são variáveis inteiras, o que significa que eu posso ter qualquer valor entre números inteiros, e f é uma função. Isso pode ser qualquer função. Qualquer função. Então, o espaço de busca que nós temos agora ele é muito maior, em princípio, do que o espaço de busca que nós tínhamos anteriormente. Em vez de só testar valores booleanos, agora eu precisaria, a princípio, testar todos os valores inteiros. E assim vai, todos os valores de função, para determinar se essa fórmula é satisfatível, se estivesse fazendo da maneira mais ingênua possível. Mas existem outras maneiras de resolver esse problema, que é utilizando as propriedades das teorias que nós temos aqui. E as teorias que nós temos é a ideia de raciocinar com a aritmética linear de inteiros, e o que nós chamamos de UF, que é igualdade e funções não interpretadas, que são funções livres. Tá. Aí a questão é, essa fórmula é satisfatível? O que é que vocês acham? Diga-se de passagem, o símbolo entre os Fs ali, que tem um risco no meio, significa diferente. Então, seria f de x1 ser diferente de f de 0. Certo? E a parte de teorias é que... É sim. Os x1, 2 e f são os mesmos em todas as ocorrências, mas só o x1 que ocorre em cantos diferentes, né? F é uma função qualquer, arbitrária. Aí eu devo dizer uma coisa, tipo, quando eu digo... Oi? Tá, peraí. Vamos voltar a esse ponto. Eu só quero dizer que essas teorias elas nos dão certas restrições sobre as maneiras como nós raciocinamos sobre essas variáveis. Então, quando eu tenho ali dizendo que x2 mais x1 é maior do que x2 mais 1, aquele mais significa o mais da aritmética de inteiros, o maior também. Então, quaisquer valores que eu dê para x2 e x1 devem obedecer à semântica que nós temos padrão para essas operações. Igualdade, similarmente, e existe uma coisa chamada congruência. Congruência é que se você tem duas coisas iguais, a mesma função aplicada a essas duas coisas iguais... Espera aí. Então, se A é igual a B, f de A é igual a f de B. Isso é congruência. Tá. Aí, você disse que não era satisfatível. Por quê? Pois é, então, as duas primeiras coisas ali nos estabelecem que x1 tem que ser 0, né? Porque x1 é a variável inteira, que é maior ou igual a 0, menor do que 1. Então, o único valor possível para x1 que satisfaz essas duas restrições aqui é x1 ser 0. Só que se x1 é 0, o que é que eu sei mais? Pois é, então, eu sei algumas coisas aqui, né? Como você falou, tipo, é que a ordem do slide é diferente do que você falou, infelizmente, mas então vamos seguir aqui. Devido à propriedade de congruência, por x1 ser igual a 0, necessariamente f de x1 tem que ser igual a f de 0. Oi? Pois é, então eu precisaria que o último cara ali fosse verdadeiro, só que, como você falou também, se x1 é 0, e x2 e x1 são variáveis inteiras, é impossível que x2 mais 0 seja maior do que x2 mais 1. Certo? Então, essa fórmula ela é também insatisfatível, e a razão dela ser insatisfatível são essas inferências que nós fizemos a partir das propriedades das teorias de aritmética de inteiros e igualdade, basicamente. Então, solucionadores SMT, eles trabalham combinando vários tipos de raciocínio, refletindo a ideia de você escrever problemas que combinam diferentes propriedades. Propriedades sobre inteiros, propriedades sobre igualdade, propriedades sobre operadores booleanos. E, então, são sistemas que combinam esses diferentes procedimentos de decisão, como nós chamamos. Eles combinam... Deixa eu usar de novo aqui. Eles combinam também solucionadores SAT para lidar com a parte combinatória, de lidar com a estrutura booleana da fórmula
e tem várias coisas que eles podem fazer. Mas a ideia é que você combina diferentes poderes de dedução para resolver problemas muito heterogêneos, que combinam várias coisas diferentes. Então, existem vários solucionadores SMT, eles são amplamente utilizados em diversos contextos. CVC5 é o solucionador SMT com que eu trabalho, o recomendo fortemente. Ele está disponível em vários cantos. Eu vou mostrá-lo daqui a pouco. Z3 é um solucionador SMT extremamente efetivo também, muito legal de ser utilizado, desenvolvido primariamente na Microsoft Research pelo Leonardo de Moura, pesquisador brasileiro. E há vários outros sistemas, e muitas vezes eles funcionam bem em certos domínios, etc. Mas são sistemas que vão implementar esses diferentes métodos de dedução para diferentes domínios e, com isso, resolver problemas que você possa codificar utilizando a linguagem que eles aceitam. Então, se você quer se beneficiar de um solucionador SMT, o que é que você tem que fazer? Você pega a aplicação que você quer resolver com ele, você define como escrever aquela aplicação como um problema SMT, você tem que definir que teorias utilizar, é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Você vai utilizar sistemas existentes, idealmente eles vão resolver seu problema. Existe uma linguagem padrão que todos eles aceitam, chamada SMT-lib, mas também existem APIs escritas em linguagem de programação, como Python, Okami, etc., que aceitam que você utilize vários solucionadores SMT como o motor de verificação por trás dessas APIs. E também o próprio sistema pode ter sua própria API. Por exemplo, a gente vai utilizar diretamente a API do CVC5 em Python daqui a pouco. Aí, se o problema não é resolvível diretamente, você tem que estender o solucionador SMT. É isso que eu faço. E é extremamente legal, porque você tem que desenvolver novas teorias formais para resolver como capturar a maneira de resolver seu problema. Você tem que implementar um algoritmo que eficientemente faça isso. E você tem que avaliar esse tipo de coisa, e assim vai. Muito legal, recomendo fortemente. Aí agora vamos utilizar solucionadores SMT. Então, como eu falei, existe essa linguagem comum chamada SMT-lib. Vocês provavelmente não vão gostar dela, porque ela é baseada em S-expressions. Pessoas parecem não gostar disso, não sei porquê. SMT-switch é uma API em C++, para SMT é uma API padrão em Python, e tem também as próprias APIs do sistema. Então, se você quer utilizar a API do CVC5, por exemplo, como a gente vai fazer, você pode diretamente instalar via pip em Python. Você pode também usar diferentes APIs. Se você for lá no GitHub, tem a documentação de todas elas. E assim vai. Então, aqui a gente tem o problema escrito em SMT-lib, como eu falei, em cima. Aí, S-expressions, tudo é prefixado, extremamente claro. Não existe problemas de ordem de precedência, porque este parênteses em todos os cantos que deveria ter. Não é ambíguo. Muito bom. Fácil de fazer parsing, em teoria, e assim vai. E embaixo nós temos como que nós escreveríamos esse problema na API do CVC5 em Python. Aí vamos agora fazer isso. Alguma dúvida? Ok. Agora essa parte é mais difícil, porque eu tenho que programar e segurar esse microfone. Não parece uma tarefa satisfatível, né? Tipo... Teste. Não. O microfone na mesa, virado para você aqui, assim que dá. Pode fazer aí. Teste. Certo? Sério? Ô, louco. Que bom, que bom. Ok. Vamos lá. Meu pequeno, né? Que dá para entender. Eita. Não era isso que eu queria fazer, foi mal.
Tá bom esse tamanho? Ok. Ok. Então, eu estou aqui no ambiente em que eu já instalei o CVC5 no minha interface, no meu ambiente em Python. Certo. Então, vamos fazer aquele problema que nós tínhamos anteriormente. Então, só para escrever aqui. Então, a primeira coisa que eu faço nessa API é criar o solucionador, uma instância do solucionador. Com esse import aqui em cima, eu vou ter acesso a todas as funcionalidades do solucionador. Eu acho que não deve virar minha cabeça quando eu falar, então tenho que olhar para cá. Muitas restrições. Aí aqui tem uma coisa que vocês podem ignorar, mas isso daqui significaria dizer exatamente ao sistema qual que é o fragmento lógico em que eu estou trabalhando, e isso ajuda o sistema a saber melhor que técnicas utilizar. Você pode, se você não fizer a menor ideia do que você, da lógica em que o seu problema vai estar, você pode só escrever all. Isso tende a ser uma solução pior, porque torna o solucionador sabe menos que tipo de problema você vai ter. Eita, que esse não é o exemplo que eu tinha feito antes, só. Espera aí. Aqui. Tá, então, eu tenho funções não interpretadas. Funções não interpretadas funcionam sobre tipos não interpretados. Aí nós temos que declarar esse tipo, e aí, uma vez que eu tenho esse tipo arbitrário qualquer, mas poderia ser int, por exemplo, se eu tivesse um tipo pré-definido, aí aqui eu crio o nome da função e eu dou o tipo do domínio dela. Lembra que aquela era a função que ia de inteiros para alguma coisa, né? Que era a função que recebia 0, por exemplo. Então, o tipo de domínio dela é o int sort, que é uma maneira de se referir ao tipo de inteiros. U é o tipo de retorno dela. Eu tinha duas variáveis, x1 e x2. Aí aqui eu estou criando uma variável inteira e dando um nome a ela. Aqui eu estou criando outra variável inteira e dando um nome a ela. Eu estou dando como nomes essas strings aqui. E aí agora eu vou criar as restrições que eu vou adicionar ao solucionador, certo? Então, se vocês lembram bem, a primeira coisa que eu tinha era que x1 tem que ser maior ou igual a 0, certo? Aí isso eu posso escrever dessa maneira aqui. Então, eu tenho a restrição de que qualquer que seja o valor que x1 possa ter, tem que ser maior ou igual a 0. Eu tinha também que x1 tem que ser menor do que 0. Não é isso? Opa! Menor do que 1. É isso mesmo. É muito difícil não errar enquanto se está fazendo esse tipo de coisa, então eu agradeço vocês estarem prestando atenção. Senão a gente só iria perceber muito tempo depois, eu ia ficar meio envergonhado aqui sem saber o que estava acontecendo. Mas, por sorte, não foi o que aconteceu. Aí eu tenho mais coisas, né? Aí eu tenho uma disjunção, então, essa parte, tem algumas partes da linguagem dessa API que me permitem escrever de maneira infixa e com operadores mais comuns, outras não. Então, disjunção booleana, eu uso o OR diretamente. Aí eu tenho a aplicação de função, eu tenho aqui f de x1 deve ser diferente de f de x0, não é isso? Eita. Acho que é assim que eu escrevo. E eu tinha que x2 mais x1, não é isso? Tem que ser maior do que x2 mais 1, certo? Ok? Pronto. Então, aqui eu adicionei as restrições ao meu sistema e agora eu preciso saber se o problema é satisfatível ou não. Eu vou invocar essa função check, e o que ela vai fazer é invocar a verificação de satisfatibilidade do sistema, dadas essas restrições que nós escrevemos. Aí agora eu vou rodar isso daqui e deu certo. O problema é insatisfatível, certo?
Isso não é muito satisfatório do ponto de vista do usuário, se você está na nossa situação atual, em que nós queremos aprender, mas, via de regra, quando você está usando esses sistemas, o que você quer é garantir que coisas ruins nunca aconteçam, por exemplo. Então, você cria um problema que significa uma coisa ruim acontecer, e o resultado de insatisfatibilidade lhe indica que aquela coisa ruim nunca vai acontecer. Então, é o que você mais gostaria que fosse o caso. Certo? Ok. Então, esse foi o primeiro exemplo, e agora vamos para um exemplo mais interessante. Tá. Eita. Ok. Esse daqui é um quadrinho do XKCD e, enfim, é um quadrinho meio provocador, mas a ideia é representar como você pode facilmente definir um problema combinatório muito difícil com situações simples. Então, se você tem uma lista de preços de coisas e você quer gastar um valor exato de dinheiro, você me diz qual que é uma combinação dessa lista de coisas que tem no menu, que me dá exatamente 15,05 dólares, nesse caso aqui, de conta total. Então, quantas mixed fruit, frutas mistas, variadas frutas, batata frita, salada, wings, etc. Nós podemos escolher de maneira a obter exatamente esse valor de custo, certo? Aí, primeiro, esse problema é satisfatível? Existe uma combinação dessas coisas que me permite ter esse valor? Se sim, qual? Existe mais de uma? Taranã. E aí? Bem, esse é o tipo de coisa que nós podemos resolver com solucionadores SMT. É um tipo de problema muito simples, eles podem fazer coisas muito mais difíceis do que essas, mas essa é uma das coisas que eles podem fazer. Então, vamos ver como que nós poderíamos codificar esse problema especificamente, usando a API do CVC5 e pedir para ele resolvê-lo, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós vamos fazer? Ok. Eita. Ok. Tá. Ué. Então agora nós vamos nós vamos novamente ter aqui o meu sistema iniciado. Eu não vou ter funções não interpretadas, então eu não preciso disso daqui. E eu tenho uma série de variáveis, certo? Na verdade, eu lembrei que... Peraí. Não é aqui não. Esquece. Não era o que eu estava procurando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho uma série de variáveis, né? Essas variáveis são a quantidade de elementos daquelas entradas que eu posso escolher. Então, eu vou ter uma variável para cada uma delas. Então, eu tenho aqui uma aqui para Mixed Fruit, e aí eu vou nomeá-la Mixed Fruit, certo? Eu vou ter uma para French Fries, eu vou ter uma para side salad, uma para hot wings, uma para mozzarella sticks, okay, o nome não importa muito, e uma para sampler plate. Certo, ok? Opa. Espera aí. E
nós temos... Aí eu vou criar aqui um vetor, aliás, uma lista, estou em Python, em que eu tenho todas essas variáveis para que facilite eu iterar sobre elas. Devia ter escrito nomes menores para essas variáveis. Certo. E aí agora eu vou adicionar as restrições ao meu sistema. Quais são as restrições que vocês acham que eu devo ter aqui? Os preços, né? Então eu tenho que relacionar que cada uma dessas variáveis vai representar a quantidade de vezes que eu escolhi uma determinada entrada. Então, cada vez que eu escolher, eu vou adicionar o preço daquela entrada ao meu preço total, certo? Para evitar ter que trabalhar sobre aritméticas menos simples, eu vou multiplicar por 100 o preço das coisas. Então, se algo era 2,15, vai ser 215 centavos, certo? Então, Mixed Fruit, cada uma é 215 centavos. E eu tenho que, tudo que eu adicionar aqui tem que ser igual a quanto? 15,05, né? Que é 1.505 centavos. Então, a quantidade de Mixed Fruit que eu tiver, vezes 215, mais French fries, vezes 275, mais side salad, vezes 335, mais hot wings, 355. Como é? Eu estou olhando aqui, é porque eu poderia voltar aqui, mas a gente ia perder mais tempo. Mas eu estou com os valores certos aqui, e o que eu estou escrevendo são os valores de cada item no menu, né? E sampler plate, finalmente, é 580. Opa. Ok? Aí, a dúvida é, agora eu posso simplesmente determinar se é satisfatível esse problema? O que é que vocês acham? Eu já adicionei todas as restrições que eu deveria sobre os valores possíveis que essas variáveis podem ter? Exatamente. Então, para cada entrada, eu vou adicionar uma restrição de que ela tem que ser maior ou igual a 0. Certo? Caso contrário, se a gente buscasse aqui uma solução, ele poderia encontrar soluções em que essas combinações seriam negativas. Aí, se eu rodar isso daqui, vai ter um erro. Ok. Qual foi meu problema aqui? Pois é. Aí a minha dúvida é o porquê. Tá. Vai. Então, esse é o grande problema de fazer exemplos ao vivo. Não entendi. Qual que é o problema? Eu acho que era meramente uma questão de Python e indentação. Esqueço das restrições de Python. Valeu. Pronto. Tá. Então, isso aqui é satisfatível. Ok? Mas existem outras perguntas que eu posso ter. Primeiro qual que é o modelo que isso daqui tem, né? Então, uma coisa que nós podemos fazer, no caso de o problema ser satisfatível, eu posso pedir ao sistema para imprimir o modelo. E existe uma sintaxe específica
para escrever isso daqui, que não é muito intuitiva, mas basicamente é se o resultado que eu obter aqui da execução for SAT, então eu posso imprimir um modelo, então eu posso pedir ao sistema um modelo que vai dar valores àquelas variáveis, e eu posso imprimir esse modelo. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, o que essa função aqui vai fazer é, dado um termo, uma variável, ela vai imprimir o nome daquela variável e o valor daquela variável. Tá certo isso aqui? Não, né? Está errado. Falta um parêntese. Pronto, agora está certo. Então, eu posso... Appetizers, acho que agora está certo. Eu posso imprimir o valor daquela variável. Então, se nós rodarmos aqui, ele vai me dizer que alguma coisa está esquisita nesse igual aqui, mas o modelo que nós obtivemos é um em que eu tenho 7 mixed fruit. Então, essa é uma combinação possível que resolve o meu problema. Certo? Essa é uma boa pergunta. Essa é a única? Então, como que eu posso determinar se essa é a única? Como é que vocês acham? Onde veio aqui? Não entendi de onde veio o igual, acho que eu digitei. Então, uma coisa que eu posso fazer é, seguidamente, pedir ao solucionador para buscar soluções. Mas, a cada vez que eu faço isso, eu vou bloquear a solução antiga que eu encontrei. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso adicionar restrições de que quaisquer que sejam os valores que eu ache para as minhas variáveis devem ser diferentes dos valores que eu tinha anteriormente. Certo? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Values. Então, para cada uma das variáveis, eu vou adicionar aqui um conjunto de restrições, dizendo que essa cara é igual a esse. Então, o que cada um dos componentes dessa lista vai ser é uma igualdade entre a variável de entrada que eu estou iterando na lista e o valor que foi encontrado para ela no modelo atual, certo? E aí depois eu simplesmente adiciono ao solucionador a restrição de que nenhum dos valores, que pelo menos uma dessas igualdades deve ser falsa, ou seja, a negação da conjunção. Então, o próximo modelo que o sistema encontraria seria tal que pelo menos um dos valores para as variáveis que eu tinha anteriormente deve ter mudado. Então, deixa eu fazer aqui um laço. Então, enquanto o sistema for satisfatível, ele vai buscar novos modelos. Esse número pode ser exponencial, de fato. É um número completamente não restrito aqui que eu tenho, né? Eu vou... Então, se eu não escrevi nada errado... Aí. Então, eu tenho duas combinações apenas. Eu poderia ter colocado uma linha extra aqui, mas enfim. Então, a primeira combinação é uma em que eu tenho 7 mixed fruit, e eu tenho outra combinação em que eu tenho uma mixed fruit, 2 hot wings e um sampler plate. E essas são as duas únicas combinações possíveis, porque se eu buscar qualquer combinação em que eu não tenha qualquer um desses dois cenários, o problema não é satisfatível. Certo? Certo. Existem inúmeras coisas que nós podemos fazer com isso daqui. Um exemplo legal também é de Sudoku. Eu não vou fazer devido à falta de tempo, mas o problema de Sudoku, para quem não conhece, é que eu tenho diferentes quadrantes aqui, eu preciso colocar de 1 até o tamanho do Sudoku, nesse caso aqui é 9,
nesses quadrantes e eu não posso repetir os números em linhas, em colunas ou nos quadrantes. Então, esse é um problema combinatoriamente difícil, que nós podemos resolver com os solucionadores SMT, por exemplo, se eu codificar essas restrições e buscar por uma solução de satisfatibilidade. Outro problema muito comum de se resolver é o de equivalência de programas, em que nós escrevemos um programa de uma maneira, e aí nós, por exemplo, otimizamos esse programa para outra maneira, etc., e nós queremos saber se esses programas ainda são o mesmo, se eu não inadvertidamente mudei o significado do programa. Então, isso é algo que é muito utilizado em diferentes aplicações. Então, na Cadence, por exemplo, de qual nós vamos sortear o brinde daqui a pouco, eles usam esse problema de equivalência de programas para testar se um programa que você escreveu numa determinada linguagem de programação é o mesmo uma vez que você passou para outra linguagem de programação de mais baixo nível. Porque você quer evitar que você tenha introduzido erros nisso, você pode demonstrar isso formalmente, e assim vai. Mas existem inúmeros usos desse tipo de coisa em diferentes empresas, diferentes aplicações. E você pode, da mesma maneira que nós fizemos, codificar a semântica desses problemas, dessas diferentes linguagens, por exemplo, utilizando as lógicas dos solucionadores SMT, e aí determinar se existe uma solução para o problema de eles serem diferentes em alguma execução, por exemplo. E assim vai. Então é isso. O que eu queria falar hoje para vocês era dar essa visão geral sobre os solucionadores SMT, mostrar um pouquinho como nós podemos programá-los, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Aí, antes do sorteio, alguma dúvida? Não? Aí, o sorteio, novamente, é preciso que vocês tenham usado o QR Code para mostrar que vocês estavam aqui, porque uma lista foi gerada, e aí o número vai ser escolhido dessa lista. Diga. Obrigado. Tá funcionando, tá funcionando. Tipo assim, eu queria saber mais, tipo assim, porque os dois problemas que você passou para resolver com esse algoritmo, eles são problemas que são resolvidos de jeitos diferentes. E esse programa, ele detecta qual tipo de problema que ele vai resolver antes de resolver, e existem problemas que ele não consegue resolver e ele avisa isso? Tá. Aquilo que eu falei brevemente sobre a questão da lógica é algo que indica um pouco a maneira como o sistema vai tentar resolver o problema. Mas, basicamente, um problema ele vai combinar diferentes teorias, e cada teoria tem um procedimento, algoritmo que vai ser aplicado para resolver aquela parte do problema. Então, é um procedimento geral, você tem uma estratégia fixa das coisas que você vai tentar, e às vezes, dependendo do que está contido no problema, você pode escolher um algoritmo ou outro para ser utilizado. Mas, em geral, esses são sistemas bastante gerais, então eles têm algoritmos que funcionam, via de regra, de maneira um pouco agnóstica à estrutura do problema. Mas, se ele não consegue resolver o problema, você tem 3 respostas possíveis. Ou é satisfatível, insatisfatível, ou ele... Assim, 4, né? Ele pode nunca lhe dar uma resposta, ele pode continuar rodando. Ele pode desistir e dizer, eu não sei. Tem 5, ele pode dar erro também, idealmente não vai ser o caso. Obrigado. Obrigado a você. Mais alguma dúvida?